Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Frederico Lima, conhecido como Professor Fred. Eu sou professor de um cursinho preparatório para vestibular e eu tenho uma galera muito bacana, de gente jovem que é minha aluna, é meu aluno. E você sabe que eu falo na sala de aula para que eles ouçam o teu canal, Paulinho? Eu adoro o teu canal. Eu digo assim, para dar uma descontraída, para dar uma relaxada e para saber um pouquinho mais da vida, entre em contato com o YouTube no canal do Paulinho Boa Pessoa, nas histórias que ele conta. Ele tem histórias espetaculares lá, gostaria que vocês ouvissem. Muitos desses alunos até já ouviram e já comentaram comigo sobre histórias da meia-noite ou então as chamadas histórias normais que você conta. Hoje eu quero te contar uma história que aconteceu comigo já faz tempo, sabe, Paulinho? Para que você tenha uma ideia, eu estou agora com 50 anos. E tudo isso se deu na minha vida quando eu tinha 15 anos. Portanto, faz um tempinho bom, são 35 anos passados. Eu me lembro que nessa época, pertinho da minha casa, onde eu vivia, onde eu morava, tinha um casal com 3 filhos. Esse casal com 3 filhos morava lá, inclusive mudou depois, eu já morava há mais tempo. Na verdade, eu tinha nascido ali, eu nasci naquele lugar, gostava demais de viver ali naquele bairro chamado Paraíso. E era um paraíso mesmo, eu me lembro que tinha um areião perfeito, era um campo de futebol com um pouquinho de areia, não atrapalhava a gente correr e também protegia quando a gente era derrubado, quando você caía naquela areia, ela te protegia. A gente chamava de areião. Era uma delícia jogar futebol ali. E foi ali jogando futebol que eu acabei conhecendo o senhor daquele casal. Eu vou chamar esse senhor de José. O Zé, em questão, eu conheci lá jogando futebol porque eu jogava com adultos também. Eu tinha 15 anos na época e jogava com adultos. Esse senhor José, que havia mudado para o bairro não havia muito tempo, ele morava com a mulher e 3 filhos. E eu me lembro que ele trabalhava numa loja de confecção. Ele trabalhava numa loja que vendia roupas prontas e também tecidos. A minha mãe, que era costureira, inclusive comprava tecido lá na loja que o José trabalhava. O José era um senhor responsável. O único defeito talvez que a gente pudesse colocar nele era de se reunir nos finais de semana com os amigos para bater uma pelada. Para quem não sabe, pelada é um jogo de futebol no tal do Areião. Areião que ficava pertinho da nossa casa. Esse senhor José, em questão, eu estou dizendo apenas o nome dele, o José, que trabalhava no comércio de roupas, de tecidos, saía pela manhã para trabalhar, deixava a mulher dele em casa, cuidando das coisas, como toda dona de casa deve fazer, e dos filhos, 3 filhos que eles tinham. Depois que davam um beijo de despedida, seu José, sumia na esquina com o seu carrinho e ela deixava as crianças na escola e rumava para a casa de um rapaz. E esse rapaz
de nome Osmar. O Osmar morava sozinho. Então ela deixava as crianças na escola e ia para a casa desse tal de Osmar, que ficava lá mesmo no bairro Paraíso. Inclusive a casa desse Osmar ficava bem na frente do campinho de areia, do Areião. A gente chamava de Areião aquele campinho. Lembro-me claramente que numa dessas vezes, na confraternização do final de ano, todo mundo festejando a entrada do ano novo, né? Chegando mais um ano, tomando champanhe, tomando cerveja, e isso há 35 anos. Tomando champanhe, tomando cerveja. Champanhe era cidra, né? Aquele champanhe de pobre, que aliás é a mais gostosa que tem. Champanhe, cerveja, outras bebidas mais quentes. E esse Osmar, que morava na casa assim pertinho do campo de areia, do Areião, esse Osmar, ele estava sentado do outro lado da mesa, num lugar oposto ao dela, porque naquele ano todo mundo ali daquele bairro resolveu comemorar a passagem do ano no bar do seu Alfeu. Tava todo mundo ali no bar do seu Alfeu. E esse Osmar, ele estava do lado oposto da esposa do Zé. Vocês estão entendendo, né? Estava do lado oposto. Então ele fazia acenos com a cabeça para ela, enquanto que o Zé, o marido dela, que não tinha vocação de alcoólatra, já falava com aquela voz embargada pela bebida, dizia: "Ô amor", para ela, para a mulher dele, né? Com a voz já embargada: "Ô amor, vamos para casa, amor? Amor? Ô amor, vamos para casa?" Ele não tinha hábito de beber, só que devido à passagem do ano, ele bebeu um pouquinho. Ela foi levando o José com todo o carinho e eu imagino que ela tenha colocado o José para dormir e não demorou muito tempo, na verdade passou pouquíssimo tempo, ela veio de novo lá para o bar do seu Alfeu. Ela queria passar a noite conosco ali. O marido, que tinha bebido, misturado, sem costume, ela colocou para dormir. As crianças dela, eram 3, já estavam dormindo também. Então ela voltou. O rapaz em questão, que é o Osmar, que tinha a casa dele ali pertinho do campo do Areião, ele também tinha dado uma saidinha, mas quando ele viu que ela voltou, Osmar viu que ela voltou, ele tratou de voltar também. E aí o Osmar voltou e comprou mais cerveja e garrafas de cerveja, juntou-se a nós novamente, ela entrou no clima e as horas foram passando e todo mundo de repente foi sentindo a cabeça ficar zonza, foi saindo para dormir. Eu fui dormir, porque eu tinha na época meus 15 para 16 anos. Eu fui dormir, mas eu fiquei na expectativa de flagrar um chifre, porque eu era curioso pra caramba, ligado pra caramba, e eu não ia perder aquela. Eu tinha certeza absoluta que aquela mulher, depois de ter levado o marido e o colocado para dormir, sendo que eu já sabia que ela entrava na casa de Osmar, aquele não ia ficar assim. Eu fiz que fui e acabei fundo, brincando como a gente fala, né? Eu fiz que fui e voltei. Fiquei escondido. Fiquei escondido assim, atrás de umas árvores que tinha pertinho da casa do Osmar. Vocês estão imaginando por quê, né? Eu com aqueles hormônios todos pululando na minha corrente sanguínea, 15 para 16 anos, eu queria o quê? Ver a cena acontecer para ficar imaginando. Eu não preciso ser mais claro do que isso. Fiquei escondido, esperando. Vi, do lugar em que eu estava, eu vi quando o Osmar, lá no bar, porque eu tinha a visão do bar do Alfeu e da casa dele. Eu vi o Osmar que se levantou para ir ao banheiro e logo em seguida a mulher do José, vou dar um nome para ela, que não é o nome dela, mas para que vocês entendam, a Maria, a mulher do José. A Maria também seguiu o mesmo rumo, quer dizer, o Osmar levantou para ir no banheiro, ela seguiu o mesmo rumo. Daí a pouco, ele voltou com mais uns minutos, ele voltou, e passado mais um tempinho, ela voltou também. Eu falei,
Que danados, hein? E eu ali, meus 15 para 16 anos, os hormônios todos pululando na minha corrente sanguínea. E eu imaginando aquelas coisas todas. Falei, esse Osmar com essa Maria. Bem, a festa no bar do seu Alfeu já estava chegando ao final. Já não tinha mais bebida, mas os dois ainda continuavam lá, nos mesmos lugares. Um olhando para o outro. Osmar para Maria, Maria para o Osmar. O povo foi saindo, o povo foi se despedindo, foi indo embora e eu escondido atrás da árvore. E foi aí que eu vi o primeiro beijo infiel da minha vida. Porque o Osmar, ele saiu assim com ela de lá e quando chegou bem assim no rumo da árvore, que eu estava escondido atrás, bem no rumo, eu vi quando ele puxou ela para o lado dele assim e ele deu um beijo na boca da Maria, assim, na minha frente. Eu fiquei doido atrás daquela árvore assistindo tudo. E eu fiquei só na espreita, só fiquei vendo o que ia acontecer. Aí ele acabou de dar o beijo na Maria, ele foi e entrou na casa dele, mas eu notei que a porta da casa, da sala dele, não ficou fechada totalmente, não. Ficou assim, entreaberta, sabe? Encostada, a porta encostada. Minutos depois, ó, a danada da Maria caminhando pra lá. E aí, ela, pra dar uma disfarçadinha, ela chamou assim Osmar, assim meio pra não ser ouvida. E Osmar, e aí eu vi quando ela abriu a porta, que na verdade já estava aberta, e ela entrou dentro da casa do Osmar. Eu vi, aí eu fiquei doido. Falei, quer saber de uma coisa? Já que é ano novo e eu tô doido para participar disso, eu vou chegar mais pertinho da janela, que eu quero ouvir tudo que se passa. Aquele final do ano caiu numa sexta-feira. Eu fui para perto da janela e ali, pertinho da janela, eu escutei ai, e de cá, e ai, de lá, e para mim tava legal. Para mim tava muito bom. Tudo isso se deu na sexta que amanhecia. Quando foi no domingo, no Areião, lá no nosso campinho, já era domingo. Portanto, a sexta caiu no dia 1º, o sábado foi dia 2, domingo era dia 3. Quando foi no domingo, que já era dia 3 de janeiro, estávamos no Areião, o Zé, o cidadão traído, estava lá para jogar sua bolinha de final de semana, quando bem pertinho de mim, eu também estava lá para jogar, eu também gostava de participar do jogo de futebol. Vocês estão vendo que eu sou enturmado. Eu estava lá também, quando eu escutei alguém bem pertinho de mim falar assim, Zé, era dele, tá? Zé, além de corno é ruim de bola. Sabe quando o cara vai dominar uma bola e ele não consegue dominar, a bola escapa? A bola escapou do Zé. No que escapou a bola do Zé, eu estava inclusive jogando pelo time dele. Eu estava no mesmo time do Zé, escutei o adversário falar, Zé, além de corno, é ruim de bola. Eu voltei a cabeça e dei de cara com o pé de pano. Era ele quem havia feito o comentário. E aí ele viu o que eu tinha escutado e ele começou a conversar comigo sobre a noite de fim de ano. Você viu o que a mulher dele fez com ele na noite do fim de ano? Ficou com o Osmar, rapaz. E eu bem quieto. Entrar na casa do Osmar e fizeram coisas aí. Ei, rapaz, fizeram coisas aí que eu não te conto, Fred. E ele me contando como se aquilo fosse novidade pra mim. Eu tinha visto tudo, mas eu não falei nada. Pé de pano é que perdeu completamente o controle da língua. Meteram o maior chifre no coitado do Zé. Eu fitei assim o pé de pano com uma cara assim de desprezo, porque eu vi que ele era fofoqueiro, e saí de perto. Tentei sair de perto. O tempo passou. Começou a correr aquele janeiro e a mulher, a Maria, a mulher infiel, continuava na mesma sacanagem com o Osmar. E eu
eu, quando vi, eu já gostava, porque aquilo, de certa forma, estimulava o adolescente doido que eu era. Eu tinha certeza absoluta que, hora menos hora, o Zé iria descobrir aquilo tudo. Afinal de contas, o bairro começou a comentar. E quando a gente ia jogar a tal da pelada lá no Areião, todo mundo já dizia: ih, ó o Zé, Zé, boi. Sabe aquelas brincadeiras horrorosas que acontecem especialmente no interior? José, que não tinha hábito com bebida, começou a beber. Não, agora não era só no fim de ano, não. Começou a beber mesmo. Zé, que não tinha hábito de fumar, começou a fumar. E foi assim até que no bairro do Paraíso, num dia como tantos outros, José se levantou, se preparou para o trabalho, como sempre fazia, deu um longo beijo na sua Maria, se despediu da esposa, como que quisesse dizer para ela que parasse com aquelas coisas, entrou no seu carrinho um Monza vinho. Era o Monza do Zé. Entrou no Monza vinho e sumiu no seu carrinho. Ela, como antes, saiu em direção à escola, primeiro levando as crianças, deixou os meninos na escola e, na volta da escola, adivinha onde ela passou? Isso mesmo, na casa do Osmar. Só que ela não desconfiava que, bem pertinho dali, o marido dela, o José, que já não suportava mais ser chamado de boi. Esses comentários feitos pelo pé de pano cresceram. Zé, além de ser ruim de bola, ainda é corno. Esse comentário não parou mais, não. Então, o José, que já não suportava mais isso, o que ele fez? Ele fez que foi e acabou não fundo. Ele fez que foi com o Monza e não foi. Ele estacionou o Monza num cantinho qualquer, escondido, talvez dentro do Paraíso mesmo. Voltou, foi a pé. E a pé, ele se colocou naquelas árvores que havia antes da casa do Osmar, onde eu fiquei escondido na passagem do ano, vocês lembram? Ali mesmo. Foi ali que o Zé ficou, escondido ali. E por trás dessas árvores ele passou a observar. Então ele viu quando a mulher veio lá da escola, onde tinha deixado os meninos, e a tal da mulher entrou, veio devagar, veio sorrateira, olhou para a esquerda, olhou para a direita, olhou para frente, olhou para trás, o Zé escondido atrás da árvore. E ela entrou na casa do Osmar. Zé, ninguém tinha visto, mas ele já tinha uma faca e um facão. Mas não pense vocês que o Zé invadiu a casa do Osmar, não. Não. Apesar de já ter consigo faca e facão, ele não invadiu a casa do Osmar. Ele, na verdade, viu com os olhos o que ele queria ver. Deve ter se aproximado da janela e escutou tudo que eu escutei naquele Réveillon. Ficou na dele, deixou tudo para de noite. Mas antes ele tomou uma providência, avisou a mulher que ele ia buscar os meninos na escola. Inventou uma desculpa qualquer e deixou os 3 filhos na casa de sua mãe, na mãe do Zé, sogra da traidora Maria. Voltou de noite para casa. Chegou até um pouquinho antes de Maria, que devia ter passado em algum cantinho, comprado alguma coisa para o jantar e etc. Quando a mulher entrou na casa, ela se admirou de ver o Zé por lá. Oi, Zé. Oi, amor, você já está em casa essa hora? E ele respondeu sim. E o senhor onde estava? Ora, querido, eu estava na casa de uma amiga. Ah, e qual é o nome dessa sua amiga? Mora em que rua? Qual é o número? A mulher se atrapalhou todinha e deve ter inventado nome, rua, etc., número. Só que o Zé já tinha presenciado tudo e estava decidido. Você acha que eu nunca iria descobrir não, Maria, o que você faz comigo? Você acha que eu nunca iria te pegar não, Maria? E nesse momento, a Maria viu que a coisa iria engrossar. Ela começou a gritar pelos filhos, mas os meninos não estavam. Estavam, na verdade, na casa da sogra, da mãe do José. A primeira facada que o Zé desferiu contra ela já foi na garganta.
Depois que ela caiu, ele começou a esfaqueá-la por muitas e muitas mais vezes na barriga, nas costas. Não satisfeito com o que fazia, o José usou aquele facão por uma coisa horrorosa. Ninguém poderia supor ou imaginar que ele fosse capaz de tal brutalidade e crueldade. Ele esquartejou a Maria. Com o facão, ele esquartejou. E aí ele jogou os restos da mulher no campo de Areião. Jogou perna num canto, braços no outro, tronco no outro e a cabeça ele jogou dentro do gol. A vizinhança já tinha chamado a polícia. Quando a polícia chegou, encontrou o nosso vizinho José, pendurado por uma corda no pescoço e ainda com as pernas se debatendo no ar, na trave do campinho do Areião. Ele se dependurou na trave do campinho. Mais do que depressa, o policial cortou a corda, tentou levar o vizinho para o hospital, talvez entendendo que o pior não tivesse acontecido. Nem é preciso que eu diga que os meninos, os filhos que não sabiam de nada, ficaram transtornados ao tomarem conhecimento depois de tal violência. Não tinham para onde ir. A minha família, portanto, procurou dar uma força para aquelas crianças. E vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. Acabei tendo os meninos como meus irmãos, mais novos do que eu. E foi assim que eles foram criados. Mas o mais impressionante disso tudo foi como terminou o campinho do Areião. Nós morávamos bem de frente ao campinho do Areião, onde tudo isso aconteceu. O desfecho foi no Areião do campinho, na trave do campinho. Foi ali que tudo aconteceu. E a partir de um certo tempo, ninguém conseguia dormir ao redor daquele campinho do Areião, porque ali se ouvia gritos que tínhamos a certeza de que eram de Maria, a mulher do José, e gritos do próprio José. A gente ouvia gritos a noite inteira. Aquilo incomodou toda a vizinhança. Certa vez, nós comunicamos o pároco, o padre da nossa cidade, que esteve lá, e ele era um padre diferente, ele era um padre muito voltado para o espiritismo. Eu nem sei como isso é possível, mas acontecia assim na nossa cidade. E esse padre entendeu, para que houvesse um pouco de paz para os moradores dali, o Osmar, o vizinho, o Osmar tinha que se mudar dali. E o padre foi com um grupo de vizinhos, incluindo meu pai e minha mãe, conversar com o tal do Osmar. Fizeram a solicitação ao Osmar, que não queria entender, ele era o dono da casa, ele morava ali sozinho, esse cidadão chamado Osmar. Por fim, o Osmar acabou convencido, diante de tantos apelos e até, por que não dizer, algumas ameaças, e ele resolveu vender a casa dele por um precinho, digamos que especial. Até quem comprou foi Jânio, um caminhoneiro, um senhor caminhoneiro que tinha um Ford 100 pertinho da minha casa. Aquele senhor que tinha aquele Ford comprou a casa que era do Osmar, seu Jânio. E quando ele se mudou dali, o padre, depois de ter rezado no campinho do Areião, nunca mais nós ouvimos de noite os gritos que vinham do campinho do Areião. Gritos de Maria e do próprio José. O padre estava certo. Havia necessidade do Osmar se mudar dali. Foi exatamente o que aconteceu. Tudo isso eu vi com os meus próprios olhos. Faz 35 anos, para nunca mais esquecer. Para quem quiser saber detalhes, os filhos do senhor José com a senhora Maria tiveram a avó por mais um período de uns 15 anos depois disso e acabaram de fato sendo criados pelos meus pais e se tornaram meus irmãos simbólicos. Todos se casaram, todos formaram suas famílias e são felizes hoje com a graça de Deus na medida do que é possível. Agradeço a todos pelo carinho
E essa era a história da meia-noite que eu tinha para contar.